mais uma vez. Eu, professor Adriano Albino, vou trazer para vocês mais uma explicação sobre legislação. E hoje o tema vai ser as categorias, de habilitação, mudança de direção e adição de categoria. Vamos lá. Inicialmente, nós temos a informação que nós temos 5 categorias. Temos a categoria A categoria B, a categoria C, a categoria D ou a categoria E. E meio desse conjunto todo, nós temos também uma outra letra, que é a ACC, que não é considerada categoria. É uma habilitação, mas não é uma categoria. Sim, ela é uma autorização para conduzir ciclomotores. Vamos lá. Inicialmente, o condutor, o candidato a condutor, ele pode estar escolhendo qual vai ser o processo que ele vai estar iniciando. Se vai ser a categoria A, que é moto, ou a categoria B, que é um veículo de 4 rodas, ou então se ele vai optar pela ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotores. Lembrando que o processo de habilitação para todas as 3 é a mesma coisa. Porém, vamos lá, algumas observações. Quando opta pela ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotores, o candidato ele está ciente que ele vai fazer o processo inicial, vai ter que abrir pauta, vai fazer exame médico, vai fazer psicotécnico, vai fazer a legislação. Lembrando que a ACC não é necessário ele fazer exatamente as aulas obrigatórias da teoria na sala de aula. Ele tem a opção de estudar por conta própria e fazer a prova no Detran. Caso contrário, ele for fazer as aulas na escola, é obrigatório fazer de 20 horas aula. E após ele concluir essas 20 horas aula, o que ele vai fazer então? Ele vai fazer a prova lá no Detran. Como que seria essa prova? Em vez de ser um total de 30 questões, seria 15 questões a metade da prova normal. E ele tem que ter um acerto de 60%. Ou seja, se é 15 questões, ele tem que acertar 60%, ele tem que acertar 9 questões para ele ser aprovado. Beleza. Aí ele foi aprovado, aí ele vai começar a fazer o quê? O processo das aulas de direção. Lembrando também que ele não é obrigado inicialmente de fazer aula de direção. Se ele tiver a ciclomotor com fabricação até 5 anos, ele pode sim treinar na própria ciclomotor, que também é feito numa pista fechada, que é onde faz o mesmo exame da categoria A. E outra coisa importante, que se por acaso ele fizer o exame na ACC e ele não passar, o que vai acontecer? Ele vai ser reprovado e obrigatoriamente ele deverá fazer o quê? 5 horas aula, sendo que uma aula vai ser noturna. Então ele tem que procurar um CFC e fazer essas 5 aulas. Então ele fez as 5 horas aula, uma aula noturna e vai repetir o exame para a ACC. Ele sendo aprovado, então ele vai ter uma permissão, que vai ser para autorização para conduzir ciclomotores, que também valerá por 1 ano. E como que seria essa definição para a ACC? A ACC permite ele conduzir uma ciclomotor, que é a famosa Shinerai, até 50 cilindradas e também que seja conduzida até 50 km por hora. Tem algumas informações importantes que a legislação fala aqui. O ciclomotor ele pode ser conduzido em rodovias. Se não tiver acostamento, ele pode ser conduzido em faixa própria, de preferência a mais à direita da via. Agora a pergunta é, onde que é proibido a circulação do ciclomotor?
é proibido nas vias de trânsito rápido, e lá, quando não é sinalizada, a velocidade máxima ela é 80 km por hora. E outro local que é proibido também é sobre as calçadas de vias urbanas, beleza? Então a pergunta de prova é: para conduzir a ACC, qual é a capacidade de cilindradas? É até 50 cilindradas. Ela fica bem limitada. Agora vamos a uma outra observação importante, é quando o candidato ele opta em habilitar-se na categoria A. A categoria A ela tem a seguinte definição: é um veículo de 2 ou 3 rodas com ou sem carro lateral. Em alguns textos ele fala com ou sem o sidecar, que é a mesma coisa. Mas para conduzir o veículo de 2 ou 3 rodas, que é a categoria A, é necessário que para ele fazer as aulas, o veículo deve ter acima de 120 cilindradas. Beleza. Isso é para ele fazer as aulas, isso para ele fazer o exame. E como que funciona a carga horária inicial para quem está se habilitando na categoria A? É obrigatório que ele faça 20 horas aulas, sendo que uma aula é noturna. Ele vai estar fazendo essas aulas numa pista própria. Geralmente as autoescolas têm uma pista própria, então ela aluga essa pista própria para poder fazer o treinamento. E depois é feito o exame numa pista oficial, que é a pista do Detran. Beleza. Como que funciona então? O exame na categoria A, e como disse para vocês, são 20 horas aulas, e ele vai fazer essas aulas. Se não for suficiente as 20 aulas, ele vai estar treinando para se preparar para fazer o exame, com segurança. Lá tem todo o procedimento, pista fechada, o exame é feito todo de primeira marcha, beleza. Ele faz o exame e após ele terminar aquela prova do exame de categoria A, ele recebe no final ali o resultado do exame dele. Torcemos para que o aprovado, Beleza. E olha só, a pergunta que cai na prova: se ele tem a habilitação A, ele pode conduzir também um ciclomotor? Sim. Agora, invertendo a situação, se ele tem a ACC, ele poderia conduzir uma moto acima de 120 cilindradas? Não, é o contrário, já não pode. Então, ou seja, ele tendo a A, qualquer moto ele pode conduzir. Beleza aí? Ok. Agora vamos falar de outra informação, de outra categoria, que é a B de bola. A categoria B de bola ela tem a seguinte definição: é para conduzir veículos elétricos, veículos semi-reboque, reboque, que seja acima de 4 rodas. E esse veículo da categoria B, ele pode conduzir 8 lugares, fora o condutor, e até 3.500 quilos. Tem algumas observações importantes na categoria B, que, especificamente falando, existe um veículo na espécie motor casa. Eu posso conduzir especificamente esse, que é o trailer casa, veículos com peso até 6.000 quilos e desde que não ultrapasse 8 lugares, fora o condutor. É uma exceção. E a outra pergunta também é a seguinte: eu poderia conduzir o veículo trator em geral, trator de rodas para maquinária agrícola com a categoria B de bola? Sim, posso sim. Antigamente não poderia, mas agora pode. Desde 2015 passou a valer então a permissão para conduzir o trator de rodas, o maquinária agrícola, com a categoria B de bola.
Mas vamos lá, algumas observações para quem vai se habilitar na categoria B de bola. Tem uma semelhança, né, nas categorias iniciais, que é a A e a B, que são 20 horas aulas, sendo que uma aula é noturna. O que vai ser modificado é o exame na categoria B, que são duas etapas. Uma etapa pode ser iniciada pela baliza, que ela é eliminatória, a baliza entre os cones. Se ele foi aprovado, vai para a próxima etapa, que é a regra de circulação. Isso é muito interessante falar, que vai ter áreas de exame que tem locais que começam com a baliza e depois circulação, ou então circulação depois a baliza. E depende muito da banca examinadora que ele vai estar escolhendo naquele momento, qual vai ser o tipo de início de exame. Lembrando que todos os dois exames são eliminatórios. Beleza. Agora, nós aproveitando, nós estamos falando aqui de categorias A e B, o que acontece? Imagina-se então que o condutor ele habilitou-se na categoria A, já está habilitado, então ele tem a permissão para dirigir na categoria A. Beleza. Lembrando que a permissão tem validade de 1 ano, correto, né? Mas aí ele quer saber o seguinte, ele tem aquela pergunta: professor, como que eu faço agora para me poder adicionar a categoria B? Como que eu tenho que fazer? O processo é o seguinte: o condutor agora, né, que ele já está habilitado, ele deverá fazer o quê? Ele deverá fazer uma adição de categoria, paga-se essa taxa, né? É uma taxa do Detran, e com isso ele vai fazer o quê? Um exame médico para poder comprovar que ele está apto à nova categoria, que é a B de bola. E aí, como que seria? Aí tem uma pergunta que o pessoal fala assim: professor, além de fazer esse processo, que é o exame médico, tem que fazer também a prova de legislação de novo? Não, não tem. Por quê? A prova de legislação, pessoal, é só para quem está fazendo a primeira habilitação. Mas se ele já está habilitado, não tem que fazer de novo a prova de legislação. Ok. Então ele está fazendo a adição da categoria B. Ele já tem a A, vai tirar a B de bola. E como que funciona? São quantas aulas obrigatórias, professor? São 15 horas aula, sendo que uma aula é noturna. O processo é o mesmo de direção, né? Quando for fazer o exame prático, ele vai fazer ou iniciando pela baliza ou iniciando pela regra de circulação. Lembrando que todas as duas etapas são obrigatórias e são eliminatórias. Beleza. E ele foi aprovado, então ele vai receber então ainda uma permissão, né, com as letras A, B. E a pergunta é a seguinte: professor, mas se ele foi habilitado na B, como é que funciona? Ele vai ter duas permissões? Não, ele vai ter a permissão, já está valendo na primeira, que foi na A, né? Beleza. Então, se ele tem a categoria A, vamos supor que ele tirou a categoria A mês passado. Aí, ou seja, aí se ele tirou a categoria B daqui a 2 meses, não tem problema. Já está valendo já a permissão dele pelos 2 meses passados, beleza? Ok. Então, ou seja, o que está valendo é a primeira habilitação. Aí vai ser contado para ele, mas o prazo normal, porque o ano seguinte ele pega então a definitiva. Mas só uma informação importante que muita gente acha que ao interar 1 ano ele vai simplesmente receber a definitiva. Não, não é assim. Para ele receber a definitiva, ele tem que estar solicitando a definitiva, ele tem que pagar uma taxa para solicitar. Para isso, é necessário que, para ele ter direito à carteira definitiva, ele não pode ter cometido nesses últimos 12 meses nenhuma infração de natureza grave, ou nenhuma infração de natureza gravíssima, ou reincidência em infração média. Reincidência é porque ele, se tiver repetido 2 vezes a infração média, ele perde o direito à sua definitiva. E ele vai ter que iniciar tudo na estaca 0. Agora, continuando a adição de categoria. Exemplo, ele tem a categoria B de bola e quer se habilitar na categoria A. O processo
É o mesmo. Qual que é a quantidade de aulas? 15 horas aula, sendo que uma aula noturna. Como que ele vai proceder? Ele vai procurar uma autoescola, fazer uma adição de categoria, fazer um novo exame médico, e aí ele logo em seguida vai fazer essas 15 horas aula obrigatórias. E a dúvida é, professor, mas quando eu abri a pauta inicial, eu não fiz o exame médico que vale por 5 anos? Realmente você fez. Só que é necessário, né, que faça um novo exame médico para comprovar que você está apto à nova categoria. Beleza. Então, uma pergunta interessante para vocês que inicialmente eu posso estar optando em habilitar-se na categoria A, que é de moto, ou na categoria B, que é de veículos, automóveis, beleza? E lembrar também que eu posso ser habilitado nessas categorias sem preocupar com o tempo de carteira, ok? Beleza. Vamos a outras observações que são as categorias C, a D e a E. Elas vão ter algo em comum. Esse algo comum é que inicialmente é necessário que o condutor, né, que vai se habilitar nessas categorias, ele não pode ter pontuação na carteira nos últimos 12 meses. Então, isso vale para as 3 categorias. Ele não pode ter nenhuma infração de natureza grave nos últimos 12 meses, nenhuma grave ou nenhuma gravíssima, ou não ter reincidência em infração média, ou seja, não ter cometido 2 vezes infração média nos últimos 12 meses. Isso é um dos requisitos em comum para as 3 categorias. Outro requisito que também vai ser em comum para as 3 categorias é que o condutor deverá passar por um exame chamado toxicológico, ou seja, para avaliar se não tem droga no organismo. Aí muitas pessoas perguntam, professor, o que é esse exame toxicológico? Como que é feita a coleta deste exame? Este exame, pessoal, é feito através do exame do cabelo. Então, coleta ali cabelo, né, cerca de 4 centímetros de amostra, e com isso, mais ou menos 5 dias úteis, o laboratório já tem um resultado. Se ele der um resultado positivo, infelizmente, esse condutor vai ter a sua carteira suspensa por 90 dias, mas se ele der negativo, ele vai continuar o processo dele de habilitação. Então, isso tudo é uma coisa em comum entre as 3 categorias, C, D e E. E tem mais uma coisa em comum que é importante falar, que quem está fazendo esse processo deverá fazer também um teste, né, médico, que é o exame de aptidão física e mental, e o psicológico, para avaliar que eles têm condições realmente em se habilitar nas categorias C, D ou E. Nós vamos então detalhar cada uma dessas categorias. A categoria C, para que ele possa se habilitar, existe um requisito básico que ele tem que ter, no mínimo, 1 ano habilitado na categoria B de bola, né? Fora o que eu falei de requisitos anteriores. Esse candidato, ele fará então 20 horas aulas obrigatórias, né, na categoria C, sendo que 4 aulas que ele tem que fazer obrigatórias são noturnas. Ótimo. Agora a pergunta é, para ele fazer o exame na categoria C, é necessário que ele faça o exame no veículo, no mínimo 6.000 quilos de peso bruto total. Isso para fazer o exame. Depois que ele é habilitado, existe a seguinte informação, né? A categoria C é para conduzir veículos até 8 lugares e que ultrapasse 3.500 quilos. Mas se é 3.500 quilos que pode ultrapassar, então tem um limite, que é até 6.000 quilos que ele pode conduzir com a categoria C. Beleza. Lembrar que se ele tem a categoria C, ele pode conduzir também um veículo menor, um carro de passeio. Nada que impeça.
Ok. Aí a dúvida é, mas professor, com a categoria C, ele poderia conduzir uma van escolar? Não, não pode, porque olha só a limitação. A van escolar, ela vai ser para condução de veículos acima de 8 lugares. Então não seria C, seria a categoria D de dado. Então vamos lá a outra informação. Agora, a categoria D e a categoria E tem algo em comum que é muito importante falar para vocês. Que para se habilitar nas categorias D ou na categoria E, o candidato, né, agora, ele tem que ter o quê? A idade mínima de 21 anos. Ele tendo essa idade de 21 anos, então ele já pode, então, iniciar o processo de habilitação, mas com alguns requisitos. Vamos lá, vamos entender quais são os requisitos. Primeiro, se ele está iniciando, querendo tirar a categoria dele, primeiro, ele tem quanto tempo habilitado na categoria B de bola? Se ele tem 2 anos e já tem 21, e não tem aquelas infrações cometidas anteriormente, como foi falado, ele sim, tudo ok, ele vai passar por um exame, né, de mudança de categoria, vai passar pelo toxicológico, tem que dar negativo, passar pelo médico, pelo psicotécnico novamente, pelas aulas de direção, e a pergunta é, quantos lugares deve ter, no mínimo, este veículo para que ele possa fazer as aulas e o exame de direção? É necessário que este veículo tenha, no mínimo, 15 lugares. Ele pode fazer o exame em um micro-ônibus. Sendo aprovado, ele vai então receber a habilitação na categoria D de dado, que permite ele conduzir veículos menores, como caminhões, nada que impeça, e também conduzir também veículos pequenos. Ok. Agora, a legislação deixa bem claro, a categoria D é para conduzir veículos acima de 8 lugares. Beleza? Agora, e se ele optar em tirar a habilitação E, categoria E, o que é necessário saber? A mesma observação, maior de 21 anos, não pode ter as infrações cometidas que eu falei anteriormente, né? Só relembrar, não pode ter nenhuma infração grave, não pode ter nenhuma infração gravíssima, ou não pode ter incidência em infração média, ou seja, não pode repetir 2 vezes a infração média. Caso contrário, ele ficaria impedido de se habilitar na categoria E. Agora, uma pegadinha que cai na prova é: ele poderia se habilitar se ele tivesse 2 anos na categoria B para tirar a E. Se ele tiver 2 anos de B, ele não pode tirar a E direto. Então, para ele tirar a E, ele tem que ter alguns requisitos. É necessário que ele seja habilitado 1 ano na categoria D ou 1 ano na categoria C. Beleza aí? Então, ele não pula de B para E. Então, ele vai fazer essa categoria sendo habilitado ou 1 ano de C ou 1 ano de D. Beleza? E a pergunta ela é simples. Para fazer o exame na categoria E, qual é o veículo obrigatório para ele fazer essas aulas e o exame? Este veículo deverá ter 2 ou mais eixos. Então, temos o exemplo da carreta, né? A carreta que tem um cavalinho. Esse cavalinho é aquela carroceria maior, né? Que ele vai ter habilidade para poder estar manobrando ela. O exame é feito também em local aberto, né? E tem até uma dúvida isso quando tem exercício em sala. E o pessoal pergunta: professor, existe algum exame que é feito em pista fechada? E muitos pensam que a categoria E para carreta é exame em pista fechada, mas não é. O que é em pista fechada, pessoal, é a categoria A
e a autorização para a ACC, beleza? Então, essas informações são importantes para vocês, que fique, né, bem fixado cada informação passada, e qualquer dúvida que tiver, estou à disposição. Deixe seu comentário, deixa as suas dúvidas aí, né, no nosso canal no YouTube, e fica aí a dica, né? Eu, professor Adriano Alvino, agradeço, né, por mais esse momento de passar para vocês essa explicação para vocês sobre esse processo das categorias e, inclusive, da ACC. Obrigado e até a próxima.